Olá, Cristiane. Gabi já entrou aqui. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para entrevistar hoje Ana Gabriela. Eu já vou colocar ela aqui, já vou chamá-la e eu faço a devida apresentação conosco. Obrigado, Rafael, pela presença. Rafael também é membro. Olá, Gabi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Então, como aqui é uma live informal, Gabi, já vou chamar você de Gabi, porque eu sei que você não gosta de ser chamada Ana Gabriela. Não, só Ana, na verdade, eu não respondo. Só Ana. Ana, né? Ana Gabriela, tudo bem. Mas pode chamar de Gabi, fica à vontade. Obrigado, Gabi. Então, deixa eu apresentar, porque é de praxe a gente apresentar aqui um mini currículo, mini não, um extenso currículo, não se enganem, mas apesar de jovem, assim como eu, ela já tem uma trajetória bem significativa aí nas defesas do consumidor. E Gabi, então, é formada em Direito pela FI, advogada nas áreas de Direito do Consumidor, Civil, Saúde e Administrativo, pós-graduada no curso de Preparação à Magistratura e Direito Público pela SMAP, educadora financeira formada pela DESOP, é assim mesmo que fala, Gabi? Isso, DESOP. Membro da Comissão de Direito do Consumidor da Vez Pernambuco, lotada no núcleo, sim, assessora jurídica do PROCON, lotada no núcleo de apoio aos superendividados e membro magnífica da Rede Amigos do Consumidor. Gabi, eu estava falando com o Geraldo que primeiro é uma honra poder fazer parte desse grupo, que eu acho que é um grupo gabaritadíssimo para que a gente possa trabalhar aí nos interesses do consumidor como um todo. E também é uma honra poder te entrevistar. Essa semana eu tive uma honra de poder entrevistar Dani, entrevistar Geraldo e entrevistar você, que a gente já se conhece de um bom tempo, através da comissão da OAB de Pernambuco, que a gente faz parte. Sei da sua luta na defesa dos consumidores, então eu queria aqui registrar em público a minha satisfação em poder te entrevistar nesse dia. E, sem mais delongas, me fala um pouco aí, Gabi. Quem é você? Qual a sua trajetória com o direito do consumidor? Explica aí para o pessoal poder te conhecer. Então, deixa só, primeiramente, eu não estou conseguindo ver muito quem entrou. Eu vi Rafael Arruda tá com a gente aqui. Isso. Rafael também é membro, né, da Rede Amigos do Consumidor e também aí tá na incansável luta aí de direito do consumidor. Então, primeiramente agradecer, Felipe, a oportunidade, essa oportunidade criada, né, por Geraldo, através dessa brilhante ideia de se criar uma rede de amigos do consumidor e dizer que estou muito feliz de fazer parte da rede, né, e essa primeira semana de lives, assim, que realmente cada membro vai se apresentando de uma forma sucinta, está sendo muito válida e prazer enorme, né, quando eu vi que era você que ia me entrevistar. Então, assim, achei ótimo também, justamente por já lhe conhecer e a gente tá junto na comissão da OAB, acho que desde 2016. 16. Mais ou menos isso. Então, eu me apresentando assim rapidamente, você já fez uma explanação aí do currículo, mas eu sou advogada desde o ano de 2012, certo? E meados de 2012, mais ou menos. E desde então, eu sempre advoguei muito na área de direito do consumidor. É uma área que realmente assim me chama atenção em diversos aspectos, enfim, diversas demandas, imobiliário, ações contra planos de saúde, né, eliminado medicamento, procedimentos e tudo mais. São coisas que eu amo fazer e tive a grata surpresa, né, de ter sido aprovada na seleção simplificada do PROCON. Então, desde 2016, eu faço parte do PROCON Estadual de Pernambuco, né, atuando lá com atendimento direto ao público, atuando... se eu falar rápido, eu fico um pouco cansada, minha gente, mas é porque eu tô grávida, tá? Atuando como conciliadora, né? Então, fazendo audiência com o consumidor, com o fornecedor. E desde dezembro de 2016, mais ou menos, eu sou lotada em um núcleo de apoio ao superendividado, que é o NAS. O NAS, ele é criação de doutora Daniele Sena, né? Enfim, muito conhecida aqui na área de direito do consumidor também.
e Passou fez por parte aqui na da live essa segunda. semana. Isso. Dani, enfim, diante de tantas reuniões que ela participava e diante de tantos mutirões que o órgão realiza, né, em negociação de dívida propriamente, viu a necessidade da criação de um núcleo, né, que atuasse com negociações de dívidas. Então, desde 2016 eu faço parte desse núcleo. É um prazer enorme para mim fazer parte desse núcleo. Eu que já tinha muita curiosidade na área de educação financeira propriamente dita. Eu que tive educação financeira de base, né, e enquanto criança, de juntar a moedinha no porquinho, né, de guardar um dinheirinho, sem nem saber para que eu iria utilizar, enfim, mas eu já fazia isso. E assim, quando eu recebi o convite para ir para o núcleo, na época, o assessor responsável era Marcelo Porto, né, que você conhece também. E aí Marcelo foi para outro setor lá dentro do órgão e eu assumi o NAS. Aí eu costumo dizer que é um setor que é minha cara, assim, né? Enquanto profissional, eu me identifico muito, advogo, né? Continuo advogando normalmente, fora do órgão. E lá no órgão, eu tive a curiosidade maior de me especializar como educadora financeira. Então, fiz o curso, fui para São Paulo, me capacitei. E hoje eu vejo o quanto a educação financeira, ela combina assim com a advocacia também, né? A gente tem aí o exemplo do PL 3515, né? Que a gente está ouvindo falar muito nos últimos tempos e que é justamente a questão do superendividamento, a questão da falta de educação financeira muitas vezes, né? Porque assim, existem aquelas pessoas que estão superendividadas por falta de educação financeira. E existem aquelas pessoas que até têm uma certa educação financeira, mas tiveram momentos, enfim, atropelos na vida que acabaram ficando naquela situação. Então é isso. Eu fazendo uma breve apresentação, essa é a Gabriela. E é importante, é interessante, Gabi, porque está intimamente ligada com a nossa matéria, que a gente está aqui hoje, que é o direito do consumidor. Consumo consciente, que a gente tanto tenta passar essa questão do consumo consciente, o superendividado que a gente está lutando aí. A gente, eu digo, acho que toda a classe que trabalha com essa área do direito do consumidor está lutando para a aprovação desse projeto T515, para que seja aí incluído no nosso Código de Direito do Consumidor um novo capítulo que trate sobre essa questão do superendividamento, a questão da educação ao consumidor. A educação é essa prevista como um princípio, como política nacional de relacionamento com o consumo, que talvez por muitas vezes é tão negligenciada, melhor dizendo. Então, talvez foi em 2016 que pode dizer que o direito do consumidor ele entrou na tua vida, Gabi? 2015, 2016 que você falou? Não, na verdade, o direito do consumidor ele entrou desde antes, enquanto advogada. Né? Eu acho que ele potencializou mais após a minha entrada no Procon, com certeza, né? Porque é meu dia a dia. E assim, quem trabalha com a defesa do consumidor trabalha realmente vestindo a camisa, né? Vestindo, você se identifica de uma maneira que é inexplicável. Não, então, o direito do consumidor ele entrou desde antes, enquanto advogada. Eu acho que desde sempre, enquanto cidadã, né? Então, na nossa vida como um todo. Eu assisti uma live essa semana que, se eu não me engano, foi a live com o Dani, que você falou, você pontuou muito bem, que deveria ser cadeira de base curricular de escola, inclusive, né? A questão do direito do consumidor. E eu concordo plenamente com isso. E, inclusive, a questão da educação financeira também, como educação de base, né? Enfim, eu, enquanto educadora financeira também, eu acompanhei algumas situações, algumas experiências positivas. Tem escolas que já têm na base curricular cadeira de educação financeira, por exemplo. Então, você vê realmente os alunos mudando a visão de vida deles e, consequentemente, de suas famílias, né? Porque acaba levando para casa a experiência, acaba ensinando ao pai, à mãe,
O direito do consumidor é a mesma coisa. Enquanto a gente é pequenininho, a gente está consumindo o tempo todo também. E É, nem eu, sabe que a gente está fazendo o quê? Eles estão fazendo parte de uma relação de consumo, né? exato. Consomem sem saber. Eu acompanhei meus pais em feiras, por exemplo, de casa. Então, assim, é o tempo todo você estava consumindo, comprando algo ou adquirindo algum serviço. Então, é um direito que ele está intimamente ligado à vida em sociedade, né? Perfeito, Gabi. Você falou uma coisa que é. Eu sempre bato nessa tecla. Como você disse, eu falei isso na live com o Dani na segunda. Na live com o Geraldo na quarta, eu falei isso. Eu acho que na escola a gente deveria já passar as noções básicas da relação de consumo, o que é o direito do consumidor, o que é o consumidor, o que é o fornecedor. Porque estas crianças hoje em dia, as crianças que são o nosso futuro, elas precisam desde cedo acompanhar essa evolução da relação de consumo. Elas precisam ter noção do que é uma relação de consumo. E atrelada a isso, e você contou muito bem agora, a gente deveria já ter nas escolas também esse trabalho de educação financeira. Ontem eu estava assistindo uma live de um amigo meu que é educador financeiro e ele fez a live com o pai. Veja que negócio interessante. Ele fez a live com o pai. E a live foi exatamente para desmistificar essa questão da educação financeira hoje e para mostrar que nossas escolas elas não acompanharam o tempo. Nossas escolas não colocam na sua grade escolar cadeiras que são fundamentais para as pessoas serem cidadãs de uma forma correta, vamos dizer assim. E aí ele estava exatamente mostrando, dizendo, e o pai estava concordando e agradecendo em público a virada de chave que ele teve a partir do filho. Então perceba, o filho hoje mostrando ao pai, educando o pai financeiramente, porque o pai veio de uma sociedade que talvez não lidava com essa questão da educação financeira, como talvez hoje a gente já esteja vendo nas grandes escolas mudar a situação. Então, perceba como é um tema importante, perceba como a gente precisaria realmente dessa questão da educação financeira desde base, desde cedo, para que essas crianças, para que a gente tenha cada vez mais um equilíbrio nas relações de consumo, porque tudo passa pelo equilíbrio na relação de consumo. Gabi, Só a título, desculpa, Felipe, só a título de um parênteses eu que... falo muito, então por favor, me Não, interrompa, porque a gente quer escutar. fica à vontade também. Só a título de um parênteses, eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia citar, mas um que me veio à cabeça agora de um consumidor que eu atendi lá no Procon e que ele estava endividado, na verdade super endividado já, né? Porque endividado eu costumo dizer que é toda pessoa que compre algo parcelado, é uma dívida. Né? Então, aquilo que você não compra à vista e que você compra parcelado torna-se uma dívida, mesmo que você tenha condições de pagar. Então, é um consumidor super endividado que eu atendi, que ele estava super endividado por conta do neto de 4 anos. Então, assim, ele não sabia dizer aquela palavrinha bem pequenininha que todo mundo tem que saber dizer, que é o não, né? Então, para você ver, se uma criança dessa tivesse na base curricular dela da escola uma cadeira de educação financeira, provavelmente esse cenário seria um pouco diferente. Exatamente. Ô, Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Já voltado nessa questão da defesa do consumidor, da importância de que a gente esteja sempre ligado, a gente que trabalha com essa área, que a gente esteja sempre ligado com essa questão da defesa do consumidor. O que é que você acha da criação da Rede Amigos do Consumidor, dessa união de forças, dessa união de pessoas gabaritadíssimas, para que a gente tenha realmente essa luta, esse fomento de discussão, para que a gente possa sempre acompanhar e ajudar os consumidores à informação, a levar conhecimento das leis, a levar conhecimento dos direitos. O que é que você tem a dizer sobre a criação da Rede Amigos do Consumidor, dessa união de forças? Então, quando o Geraldo anunciou que estaria criando esse projeto dele, a Rede Amigos do Consumidor, eu confesso que fiquei um pouco ligada, assim, eu disse, bem, quando ele divulgar, eu vou ver como é que funciona e se for alguma coisa assim de se cadastrar e tal, eu tenho interesse de fazer parte da Rede Amigos do Consumidor. Tanto é que quando eu vi a criação do Instagram, eu mandei no direct do Instagram como é que eu faço para fazer parte da rede, né? E ele não viu, o danado não viu.
E daí eu comecei a ver muita gente boa entrando, né? Pessoas, enfim, que eu admiro. E eu disse, não, eu tenho que fazer parte dessa rede. Aí eu fui no WhatsApp de Geraldo e fiz, Geraldo, como é que faz parte da rede? Ele, minha amiga, você não tem que me perguntar isso, não, né? Eu vou lhe explicar como é que funciona. Aí explicou. Então, assim, eu acho que a rede Amigos do Consumidor, ela realmente, ela vem para acrescentar muito à sociedade como um todo. O direito do consumidor, ele é muito dinâmico, né, Felipe? Então, assim, a gente está o tempo todo acompanhando. É uma norma de interesse público, né? Interesse social, enfim, cidadania. Então, a gente está o tempo todo acompanhando N coisas. Então, eu acho que essa junção de forças, né? Você vê que tem profissionais de PROCON, na rede Amigos do Consumidor, advogados, militantes, né? Gente de diversas áreas, né? E todos com um ponto em comum, que é a admiração por direito do consumidor. Então, eu acho que essa junção de forças vai acrescentar muito para a sociedade como um todo, né? Acho que a gente vai conseguir levar o, o direito de informação para a população como um todo, né? Lembrando que numa relação de consumo, geralmente a gente costuma dizer que de um lado está o consumidor, do outro lado está o fornecedor, mas na verdade os interesses eles acabam sendo complementares. Então a gente tem que ter o cuidado de que não tem ninguém inimigo de ninguém, né? Nem consumidor nem fornecedor, né? Eu acho que essa rede ela vai ser muito boa, assim. Acho que a gente vai conseguir levar muita informação para a população, seja através de lives ou promoção de alguns eventos, ou até se pensar na questão de fazer seminário, né? Enfim, agregar forças com outras entidades de defesa do consumidor. Tá um pouco escuro aqui, tá, minha gente? Mas é porque eu tô em reforma. Aí Mas a daqui a gente tá te pouco vendo acende de novo. perfeitamente. A gente tá te vendo Deu que eu tô perfeitamente. vendo. Eu tô vendo pra tela. E, e é isso, eu acho que a junção de forças, ninguém faz nada só, né? A vida da gente é assim. E eu acho que a junção de forças e de profissionais da área vai acrescentar muito. Então, assim, quem tiver a curiosidade de entrar no Instagram, né, dar uma olhada no currículo dos profissionais que estão lá, né, são pessoas que eu super admiro. Eu poderia aqui elencar diversas pessoas, mas eu não vou fazer isso para não correr o risco de esquecer de ninguém. É Né? isso. Você falou uma coisa, antes de eu falar aqui uma passagem que você falou, eu quero aqui agradecer a presença de Camila Cabral. Ela falou aqui, Gabriela arrasa no direito do consumidor e arrasa mesmo. Sou testemunha Camila, disso. Camila é uma grande amiga de infância, então ela é um pouco suspeita de falar nisso, mas a minha admiração por ela é muito maior. Camila hoje é procuradora da Fazenda Nacional e eu Olha aí. acompanhei essa trajetória, né, de perto, assim, a luta dela para chegar onde ela chegou. Então, amiga, eu que admiro você. André Viriato também agradecendo aqui, está dizendo que show demais essa rede. Obrigado, André. E Obrigada, Gabi, André. você estava falando sobre a questão que a gente acho que é primordial. O que a gente tem que trazer na rede é o equilíbrio. É trazer informação e buscar, mostrar que através da informação, da educação do consumidor, o que se busca, na verdade, é o equilíbrio nas relações consumeristas. Eu sempre falo em minhas aulas, principalmente quando eu vou falar sobre tutelas coletivas, que a gente vai falar sobre direito de terceira geração, eu falo direito do consumidor como direito de terceira geração, ele busca equilíbrio e fraternidade. Isso. É um direito da cidadania. Então a gente precisa de uma atenção especial. Eu sou apaixonado pela matéria de direito do consumidor, sei que Gabi também. E quando a gente fala do direito do consumidor, lógico, a gente defende os interesses do consumidor, mas a gente não pode deixar de lado que a nossa busca maior é pelo equilíbrio. E por mais que a gente busque o equilíbrio, a gente sabe que na relação consumerista e no mundo odierno, a gente tem muitas e muitas situações em que o consumidor está errado. E é por isso que também a gente precisa de redes de amigos consumeristas, de redes de amigos do consumidor como esta, nossa, que é para levar a informação. A gente não tem aqui só o papel de passar, talvez, a preocupação em como resolver num pós. A gente tem um papel significante para que se resolva no pré.
para que o consumidor ele saiba de seus direitos previamente, para que ele não tenha conflitos posteriores, para que o consumidor saiba dos seus direitos totalmente antes de entrar naquela relação consumerista, para que ele saiba do que ele pode, o que ele não pode fazer, e que ele não tenha essa situação depois, uma intercorrência, que ele não tenha depois uma dor de cabeça e prejuízo. Então, a gente tenta fazer um papel de prevenção também à sociedade. E quando a gente fala sobre equilíbrio, o que é que você, Gabi, tende a falar sobre equilíbrio nas relações de consumo? Então, Felipe, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele trata bem essa questão do equilíbrio da relação de consumo. Mas eu acredito que a gente sempre tem que ter em mente que o consumidor ele é a parte hipossuficiente da relação, né? Mas lembrando que do outro lado tem um fornecedor também e que há interesses também complementares, que é o que eu falei anteriormente. Então, a gente viu muito, principalmente nessa época que a gente está vivendo, de pandemia, eu costumo dizer que a palavra de ordem da época de pandemia, e desde o início, eu acho que desde março eu falo isso, é a questão do bom senso, né? De realmente analisar cada caso em concreto, né? Ver cada situação que foi vivenciada e tentar encontrar o equilíbrio da relação consumidor e fornecedor, né? De forma para resolver determinado conflito. Então, a palavra de ordem na pandemia, para mim, foi negociação, né? Sempre com bom senso. Então, assim, eu recebi ligações de clientes me perguntando N situações e eu sempre orientava e sempre procurava priorizar, né, realmente o bom senso, né? Analisar cada caso em concreto. Então, como eu disse, o consumidor ele é parte hipossuficiente, mas a gente tem que ter o cuidado de ver a situação, o caso em concreto, né? E ver a situação do fornecedor também. A pandemia veio mostrar isso claramente. A gente teve situações que a gente discutiu até no grupo da própria comissão da OAB, né? Situações de escolas, por exemplo, né? Enfim, escolas que tiveram que se adaptar, fazer plataforma de ensino, e, por outro lado, muitos pais dizendo que teria que ter o desconto na mensalidade e tudo mais, e eu o tempo todo falando o quanto era importante que a escola ela apresentasse a situação dela também, né? Apresentasse uma planilha de custo, realmente, assim, que a gente pudesse visualizar se houve realmente uma redução ou não, né? Qual seria o percentual que poderia se pensar de desconto. E a gente, enfim, a gente está vivendo uma situação completamente atípica. A gente não tem ainda entendimentos do próprio judiciário, né, de N situações. Então, para mim, o equilíbrio das relações de consumo, ele tem que ser buscado sempre, mas o direito do consumidor, por ele ser tão dinâmico e na situação atual que a gente está vivendo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não querer só olhar para o lado do consumidor. E eu falo isso enquanto advogada, eu falo isso antes da pandemia, eu falo isso enquanto operadora do direito, eu falo isso enquanto assessora jurídica do PROCON, né? Quantas pessoas eu não já atendi e a pessoa não tinha direito em determinada situação e eu orientar e dizer que, enfim, que aquilo ali, aquele pedido não caberia. Eu já escutei uma vez uma consumidora ela falar assim: então aqui não é um órgão de defesa do consumidor. Aí aqui a gente é um órgão de defesa do consumidor. Não, mas não é isso que eu queria ouvir. Eu disse, pois a senhora queria que eu falasse algo que a senhora quer ouvir. Eu estou lhe dando a orientação correta. Aí, entendeu? Aí, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Enquanto operador do direito, e, enfim, enquanto advogado, a gente sabe E que... recai nessa questão da informação, né? Que às vezes é falha, que a educação que não chega ao consumidor da forma correta, talvez. Isso, a gente tem que entender que há os lados opostos da relação, que a gente tem que buscar o equilíbrio,
né? Enfim, a gente teve algumas situações aí de medidas provisórias que não são vantajosas para o consumidor. Mas a gente vive um período de pandemia, eu digo que a gente vive, porque a gente ainda vive um período de pandemia, e que não tem muitas alternativas, né? Quantas e quantas empresas quebrariam se tivessem que restituir de imediato, né? Determinados os consumidores, enfim, aqui, qual é a parcela da população que está nessa situação? Então a gente tem que buscar o equilíbrio, mas assim, analisar cada caso em concreto. Eu acho que as 3 palavrinhas mais escutadas nessa pandemia talvez tenham sido razoabilidade, bom senso, né? Negociação. E negociação. Negociação, você falou bem. Acho que a gente escutou muito isso nessa pandemia. E já que a gente tocou no assunto da pandemia, o que é que você viu e sentiu nesse processo de isolamento social? E já vou linkar essa pergunta com outra. Você acha que a gente vai ter, no momento pós-pandemia, uma visão, talvez, ou uma busca, talvez, maior dos consumidores em entenderem os seus direitos, voltados aí muito mais, porque a gente vai ter que se adaptar às novas modalidades de compra, trabalhar mais com a compra do e-commerce, né, compra online. Você acha que vai ter uma mudança de postura do consumidor em buscar os seus direitos? E numa visão geral, o que é que você viu e sentiu com esse isolamento social? Então, eu acho que o isolamento social, o período de pandemia, para mim, enquanto pessoa, ele veio para mostrar o quanto a nossa vida não é tão planejada assim, né? Então, se eu já tinha isso em mente enquanto pessoa, eu acho que fortaleceu mais ainda nesse período de pandemia. Então, assim, eu jamais imaginaria que eu estaria, por exemplo, grávida em um período de pandemia, né? Talvez se eu tivesse uma bola de cristal, eu teria adiado um pouquinho os planos, digamos assim. Ou não, mas assim, ele realmente veio como um período atípico, como um período para fazer muita gente pensar. E eu estou falando ainda a nível pessoal, depois eu falo a nível do direito em si. Quantas pessoas tão longe de seus familiares ainda, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho a grata possibilidade de fazer um home office, por exemplo, e de ver meus pais com cuidado, com cautela. Não existe mais isso de beijinho, beijinho, abraço, enfim, nada disso, né? A gente tem que manter esses cuidados, né? Porque você, enfim, você sai de casa, até você chegar na casa dos seus pais, você pode ter ido outro dia em um supermercado, em uma farmácia. Então, assim, você tem que ter o cuidado realmente. Deixa eu só te interromper aqui, Gabi, só para fazer aqui Geraldo, querido. Nosso presidente, vamos dizer assim, Geraldo, o idealizador Nosso da chefe. Agricultura do Consumidor, nosso chefe, nosso amigo, nosso líder, entrou aqui. Então, vou mandar um abraço para ele. E para Thales Henrique também, que entrou, membro também daqui da Rede Amiga do Consumidor. Bem-vindas. Suzana também. Bem-vinda, Suzana. Então, assim, enquanto pessoa, eu consigo, né, ter essa relação familiar com meus pais, por exemplo. Mas eu já não consigo com meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e 8 meses, tenho uma sobrinha de 2 anos e meio que eu tô morrendo de saudade. Mas por questões de trabalho realmente dos pais, eu tenho uma cunhada que ela é médica, por exemplo, e ela trabalhou em hospital direto com Covid. Então ela disse, ninguém vai ter contato com a gente porque não tem condições, né? Você tá grávida, enfim, meus pais são um grupo de risco já, então assim, não tem condições. E todo mundo entende, né? Então assim, enquanto pessoal, eu acho que a pandemia veio Sacrifícios para... necessários, né? Oi? Sacrifícios necessários, né? Sacrifícios necessários. Enquanto no âmbito pessoal, eu acho que muita gente parou para refletir, né? Para refletir sobre a vida e tudo mais, né? As coisas que realmente dão sentido à vida. No ponto de vista do direito, eu acho que também mudou bastante coisa, né? Então, a questão do consumo consciente que você pontuou, eu acho que muita gente parou para pensar realmente o que era essencial, o que não era, né? Geraldo falou que fazia 5 meses, o próprio Geraldo falou que fazia 5 meses que não comprava nenhuma roupa,
por exemplo, lógico, a pessoa também está em casa, enfim, mas, enfim, a gente tem compras online aí, à torta e à direita, né? Então, isso não seria impedimento. É realmente, assim, parar para pensar o que é realmente essencial, a questão do consumo consciente, a questão das situações, né, que, enfim, que muita gente viveu, de cancelamentos de viagens, né, cancelamentos de eventos, cancelamentos de, enfim, a escola, que muitos pais tiveram que se adaptar em aulas online, acompanhar seus filhos internamente dentro de casa, né? As campanhas nacionais, em geral, elas priorizaram muito essa questão da negociação, né? Do bom senso, orientando muita gente a fazer remarcações, por exemplo, se fosse possível, né? Para tentar resolver da melhor forma possível. A questão dos bancos já não foi muito satisfatório, né? De dizer que eu vou suspender aqui suas dívidas X período e, 60 dias. enfim, A gente viu que na prática isso não ocorreu. na prática se tratava de uma renegociação com taxa de juros altíssimas. Então, assim, teve tudo isso. A questão da suspensão do corte de energia elétrica e de água, enfim, né? Quantas pessoas precisaram, né, de recorrer a isso, né? Enfim, a questão do modo de vida das pessoas. Com certeza todo mundo aqui conhece alguém que ficou desempregado, ou teve uma diminuição de renda, ou teve uma redução da jornada do trabalho. Então, assim, eu vivi isso na pele dentro de casa, né? Enfim, com pessoas conhecidas. E é isso, eu acho que a pandemia ela veio para mostrar muita coisa do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do direito. Eu hoje pela manhã assisti o jornal e achei muito interessante a abordagem de que eles estavam dizendo que muita gente começou a pensar no mundo fitness, por exemplo, na pandemia. Então, hortifrutis não tiveram muita queda de receita, né? Eles disseram que a crise passou bem longe, né? Muita gente se preocupando com contratação de personal trainer, aulas online, enfim, eu acho que cada um reage de uma forma. Cada um começa a ver o que é essencial para você ou não, né? E eu acho que a pandemia ela veio realmente mostrar isso. Perfeito. Eu acho que E a você segunda pontuou muito bem. Eu acho pergunta, é sobre a pode falar. questão já da nossa matéria, direito do consumidor em si. Se você acha que o consumidor ele vai ter uma mudança de comportamento e buscar mais os seus direitos. Sim, eu acho que eu até acabei adentrando também falando um pouco, né? Eu acho que a gente vai Foi. ter mais um consumidor consciente pós-pandemia. Acho que com certeza esse novo mundo vai ter novos meios de consumo, né? Eu particularmente amo comprar coisa presencial. Então, tive que me adaptar e tive que comprar coisas online também na pandemia. Então, a gente vê que você tem que se readequar à situação. Inúmeros restaurantes que não faziam delivery, por exemplo, tiveram que né, se Se adequar readequar. e, enfim, e se cadastrar nessas plataformas e fazer entregas também de delivery. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que muitas pessoas acabaram mudando o seu padrão de vida também, né? Justamente por conta da questão da diminuição de renda, do desemprego. Tem pessoas que não conseguiram pagar suas contas habituais na pandemia. E, enfim, eu tenho Quantas e pessoas. quantas ações de revisional a gente está vendo aí já na pandemia? Depois da pandemia isso tende a crescer. É revisional de financiamento de veículo, é revisional plano de saúde, revisional de tudo. Todo mundo querendo revisar os seus contratos, é revisional com relação aos contratos escolares, contratos com faculdade. Então a gente vê que realmente houve um impacto significante na vida das pessoas e esse impacto vai provocar uma alteração em massa de todos os contratos. Isso vai ser um choque
para a cadeia consumerista, para a cadeia dos fornecedores, eu acho que a gente ainda vai ter muita dor de cabeça. Eu acho que os impactos da pandemia, eles vão perdurar aí, acho que por uns 2 anos, já para que tudo talvez se normalize. Se é que a gente pode falar que vai normalizar, acho que a gente vai ter um mundo novo depois disso. E eu A gente falava já com o está Geraldo. tendo, né? Ah, Na é? verdade, já está vivenciando um mundo novo. Até exemplos básicos. Eu conheço pessoas que sequer cozinhavam e que tiveram que começar a fazer refeições em casa e Eu. pronto. Eu Eu. não sei você, mas eu tive uma amiga que ela se redescobriu na cozinha e ela viu que faltava alguns itens, por exemplo, na cozinha dela, básicos, que ela teve que comprar online e fazer uso na pandemia. Então, assim, são muitas situações engraçadas e muitas situações preocupantes, Eu na falava verdade. com o Geraldo na quarta-feira exatamente isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a pandemia. A gente precisa lamentar muita coisa, obviamente. O Brasil está chegando aí a 100 mil mortes, se eu não me engano. É muita coisa. Sim. Mas a gente precisa aprender com essa pandemia, acima de tudo. Tirar grandes lições. E você falou algo que para mim é o ponto-chave. Nós não controlamos nada. A gente Nada. tem uma falsa impressão de que a gente está no controle de tudo, quando na verdade a gente não está no controle de nada. Então isso eu acho que é o mais importante e que a gente talvez leve dessa pandemia. Deixa eu registrar aqui a entrada de Lucas Melo, também membro magnífico aqui de nossa rede de amigos do consumidor, e de Airo Luiz Santos. Pessoal, para quem não conhece, Airo Luiz Santos é o esposo de Ana Gabriela, tá? É Ele o está aqui na esposo de minha Ana frente, Gabriela. viu? Prestigiando. Ele está É, prestigiando 2 vezes, né? Presencialmente e online. é porque ele estava acompanhando a reforma. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou então sobre as mudanças que a gente acha que teremos aí do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do direito, principalmente no que a gente fala aí sobre o direito do consumidor, sobre o comportamento do consumidor e o fornecedor. Você acha que o fornecedor tende também a mudar comportamentos pós-pandemia? Eu acho que ele já está mudando, né? A gente já está vendo aí os fornecedores se readequando para um novo mundo. O que é que você acha dos fornecedores? Rapaz, com certeza, Felipe, porque eu acho, como você falou, quem não tirar o mínimo de lição dessa pandemia, eu acho que não entendeu como é que funciona a situação. A gente vê que um vírus invisível mudou a vida de um planeta, né? A vida do mundo todo. Então, eu acho que os fornecedores, eles já estão vivendo essa readequação, essa readaptação, né? Eu acho que eles têm que pensar, enfim, o tempo inteiro em maneiras de se sustentar no mercado, em maneiras de práticas de preços, em maneiras de, de prezar sempre pela boa-fé, de não querer ter uma vantagem manifestamente excessiva, enfim. Eu acho que o fornecedor em si, ele também vai viver essa situação, vive essa situação, na verdade, né? A gente tem que dizer que vive, porque a gente está em período de pandemia ainda. Então, tanto o consumidor, ele vai abrir mão, de certa forma, de um lado, como o fornecedor vai ter que abrir do outro. Temos que aguardar aí como serão as decisões judiciais, né, em N situações. A gente com certeza vai se surpreender com algumas. Enfim, infelizmente, umas não vão ser muito, do meu ponto de vista, não vão ser muito positivas para os consumidores, né? Assim, da forma que, enquanto advogado, a gente tá acostumado de ver. Mas é a situação que a gente está vivendo, é o período de pandemia, é o período completamente imprevisível, é uma coisa que ninguém contava viver. Então, acho que os fornecedores têm que realmente pensar em N aspectos, né, de como vai ser esse período de pandemia, pós-pandemia, enfim, como é que vai resolver cada caso em concreto. Vou lhe colocar na berlinda agora. Maria, vou colocar uma grávida na berlinda. Mas vamos lá. Você consegue apostar em 3 assuntos que talvez sejam os mais complicados e que talvez demandem muitas ações no Poder Judiciário na área consumerista, pós-pandemia?
Sim, essa questão dos voos, cancelamentos, remarcações, enfim, disponibilização de crédito. Com certeza, eu acho que vai ser um boom de ações aí. Hum, essa questão das escolas também, eu acho que vem, de certa forma, se discutir N coisas aí nesses contratos de educacionais, de escolas, faculdades, enfim, pós-graduação. E deixa eu pensar em outro. É porque eu costumo dizer que a gente viveu tanta coisa no direito do consumidor que essa questão do superendividamento em si. Sim, Se Deus quiser, né, que eu estou na campanha hashtag aprova prova. PL 3515, isso com certeza vai mexer na situação de muitas famílias. Então, eu acho que a gente vai acompanhar muita coisa nesse sentido, né? A gente tem nessa aprovação, acho que vai ser muito positivo. Lembrando o que eu falo sempre, não adianta, enfim, renegociações e tudo mais, se a população não tiver o mínimo que é a educação financeira. Então, assim, eu tenho essa preocupação de que é importante dar esse fôlego, dar essa recuperação da pessoa física, mas, por outro lado, é muito, muito, muito mais importante educar financeiramente a população. A gente tem alguns bancos particulares que eles já pensam muito nessa parte de educação financeira, o que é um ponto muito positivo. E eu acho que deveria ser uma preocupação geral de todas as instituições financeiras de realmente assim educar financeiramente a população. Já é uma mudança de chave, né, Gabi? Eu acho que já está começando, talvez, aí, uma mudança de comportamento dos próprios bancos, porque eles sabem que os consumidores são os principais produtos dele. E se eles não tiverem essa preocupação com os consumidores, quem mais vai ter? Quem mais vai consumir dele, dos produtos dos próprios bancos? Então, assim, acho que você falou bem. A gente está tendo, talvez, muito no início, muito embrionário ainda. Mas talvez uma mudança já de comportamento de alguns bancos em se preocuparem com essa educação financeira aí. Coisa que, como a gente falou no início aqui, deveria vir lá de trás, lá das escolas, já desde cedo, para que a gente não tivesse aí tantos superendividados como a gente tem hoje no Brasil. Eu não sei o número exato, mas eu estava lendo um projeto de lei, um projeto que está engavetado aí na Câmara dos Deputados, e é absurdo, absurdo. É um número muito grande de superendividados. A gente precisa dessa preocupação especial. Isso, o projeto ele fala de injetar na economia, né, vários bilhões de reais, né? É justamente a economia em si, ela precisa girar, né? Ou precisa do fornecedor precisa vender para o consumidor e por aí vai. A gente precisa realmente desse fôlego financeiro na economia. Mas também não adianta, se a população não se educar financeiramente, e agora é uma fala minha enquanto educadora financeira, fica difícil. Eu digo que meu dia a dia, nos atendimentos que eu faço, até lá no Procon, e até engraçado, Felipe, que às vezes a gente está em situações de lazer e algum amigo que eu nem imagino chega perto de mim aí para trocar uma ideia. Ó, tô precisando de uma ajuda, assim, assim, assado. Eu sei que eu queria uma orientação sua, enfim, eu sei que você é educadora financeira. Então, assim, eu sempre pergunto, primeiramente, se a pessoa está interessada em mudar o comportamento, né? Porque se não tiver interessada em mudar o comportamento, não, eu vou passar 2 horas, 3 horas falando e não vou resolver nada. Então, no meu dia a dia também lá do Procon, eu já atendi pessoas que quando fala assim, você vai ter que assistir uma palestra de educação financeira, e é só uma palestra. E a pessoa faz, não, não vou assistir, não me interessa, eu sou muito educada financeiramente, é porque aconteceu um fato na minha vida e me fez adquirir essa dívida, esse empréstimo, enfim. Mas eu costumo dizer que até quem é educado financeiramente, a gente tem que buscar sempre mais e mais e mais e mais e mais, né, informação. E a educação financeira, ela nunca vai ser uma coisa ruim, ela vai ser uma coisa boa, ela vai ser uma coisa que vai acrescentar cada vez mais na sua vida.
Por outro lado, tem pessoas que dizem, eu tenho noções de educação financeira, mas um exemplo, eu venho para uma palestra sua, aí quando sai da palestra faz, foi muito bom porque você tratou de aspectos que eu nunca tinha parado para pensar, entendeu? Então, assim, eu vou bater sempre nessa tecla. Dani chegou aqui e ela Querida sabe, e Dani, ela já me escutou falar muito disso, de que realmente a educação financeira é o que vai mudar a realidade da população, realmente. Eu quero muito que o PL seja aprovado, mas em paralelo a gente não pode esquecer dessa parte da educação financeira. perfeito. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa trabalhar com os dois viés. Tanto do superendividamento quanto da educação financeira e de levar a educação do próprio Código de Defesa do Consumidor, levar cada vez mais o conhecimento do código, levar cada vez mais os direitos do consumidor para que eles sejam aí cada vez mais conhecidos aos nossos consumidores. Deixa eu registrar, você falou muito bem a entrada de Dani. Dani passou por aqui segunda-feira, também membro magnífico aqui da nossa rede de Amigos do Consumidor. A entrada de Ana Carla também. Obrigado, Ana, pela presença. Geraldo já tá aí, ó, na hashtag aprova PL Aprova PL 3515. 3515. Dani falando a questão do cartão de crédito, que é uma arma. Rafael Arruda, principalmente o cartão consignado. Não, eu tava vendo uma live que foi do próprio Rafael, que ele fez junto com Joaquim Guerra, Isso, presidente da comissão sobre o PL. sobre o PL, exatamente. E eles falaram sobre um termo que, na verdade, eu fui pesquisar mais sobre esse termo depois que eu escutei eles falando isso em live. Fiz até um artigo sobre iscas de consumo. E a gente precisa. E o superendividamento ataca essas iscas de consumo. Sim. O superendividamento vem exatamente para talvez tentar que essas iscas de consumo não sejam cada vez mais usuais como elas estão sendo. Então isso é fundamental. A gente precisa realmente atacar essas iscas de consumo porque elas são o primeiro passo para que o consumidor ele comece a se endividar. Agradecer aqui a entrada de Felipe Estima, membro da Comissão de Direito do Consumidor daqui da OAB de Pernambuco também. Obrigado, viu, Ana? Obrigado. Obrigada, Pelas Ana. palavras. Geraldo dizendo aí que você é o próprio William Bonner. Não, Geraldo é muito gentil com as palavras. Geraldo não vê não. Sei que o William Bonner é mais novo, Geraldo, porque o cabelo dele não tá grisalho, não. A gente está chegando, está se aproximando aqui do final da nossa live. Com tanta coisa que a gente falou aqui, com essa análise que a gente fez, inclusive da pandemia, sobre esse momento que a gente está vivendo, qual é a mensagem que você deixaria para todos os consumidores brasileiros? Sim. Bem, eu sempre vou dizer, Felipe, que a população como um todo, os consumidores, procurem se informar, né? Eu acho que a informação é o maior tesouro que a gente pode ter, é algo que ninguém consegue tirar da gente. Então, assim, procurem se informar. Se vocês tiverem pessoas, enfim, que tenham propriedade para responder sobre determinados assuntos, sempre que tiver uma oportunidade, procurem questionar mesmo, sentar do lado de um colega, de um amigo e tratar de determinado tema. E informação é tudo. Procurem se informar. Ter muito cuidado. Eu fiz uma live com Ana, inclusive, que foi da nossa comissão, Ana Paula, e a gente falou sobre a questão das fraudes, dos golpes de internet e tudo mais. Então, assim, a gente está vivendo um período que a gente está tendo que fazer muita coisa online. Então, tenham muito cuidado com isso também. Além da informação, tenham a cautela em tudo que vocês vão adquirir, enfim, comprar. Não admitam de forma alguma ficar lesado em determinada situação, né? Procurem sempre buscar seus direitos. Essa é a mensagem que eu deixo para os consumidores em geral, para a população em geral. E me coloco à disposição também, enquanto profissional, né? Você também, com certeza, se coloca à disposição. Se não se colocar, já estou colocando à disposição. Né? Então, Com certeza. explorem essa rede de amigos de consumidor. Essa ideia de Geraldo é magnífica, né? Como ele diz que a gente é membro magnífico, mas a ideia é magnífica. Então, tem muitos membros aí para vocês explorarem, enfim, tirarem dúvidas, se informarem realmente.
Rafael está falando aqui, essa semana a gente teve aprovação no Senado do PL que limita os juros do cartão de crédito e cheque especial durante o período de pandemia. Se eu não me engano, 30%. Rafael, Isso. se eu estiver errado, me corrige, mas eu acho que foi É. 30%, exatamente. Se eu não me engano, foi quarta-feira. A gente está hoje é sexta, foi quarta-feira que saiu essa aprovação. Dani tá dizendo que meu filho já vai nascer sabendo tudo da educação financeira. Vai, Dani, vai. Vai. Com certeza, Começa de berço. ele vai saber o que é um sonho a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Ele vai saber economizar sem saber muitas vezes para quê. Minha mãe fazia isso comigo e eu agradeço muito. Eu digo a ela hoje em dia, sabe, Felipe, que eu sou o que eu sou graças a eles. Meus pais, eles não têm, enfim, estudo nível superior, vieram de interior. Então, assim, eu tudo que eu consegui até hoje foi esforço deles e tudo mais. Então, assim, mas eles me ensinaram isso de berço, que eu conheço muita gente que tem pais com níveis superiores e doutorado, pós e não sei o quê, e que não tem a educação financeira. Então, assim, eu agradeço muito, muito, assim, eles que me deram essa base e com certeza eu vou dar para o meu filho, né? Eu já planejei fazer uma poupança para ele, mas ainda não foi possível, mas do mês que vem não passa, né? Porque mês que vem ele nasce, então tem que ter de toda forma, isso implementado. Rafael tá dizendo para aproveita para dormir. Para dormir. Rafael acabou de ser papai, né? Rafael acho que está com um mês já, Rafa. Acho que está com um mês, 2 meses, né? Que virou papai. E Gabi está com 8 meses, gente. E já está batendo na porta. Já está querendo aí vir ao mundo já já. Gabi, A filhinha de Joaquim também, né? É muito Lara, bebê Lara agora. também. Lara também está vindo aí. Menino, novidades boas para 2020. Eu acho esses bebês foram todos do recesso. Verdade. Verdade. Eu nem sabia que Rafael era pai. Parabéns, Rafael. Foi um mês, se eu não me engano, um mês ou 2 meses aí. Faz domingo um mês agora. Gabi, foi uma honra te entrevistar. Mais uma vez, eu queria agradecer a Geraldo pela honra e por me permitir essa honra de entrevistar você. Entrevistei Dani na segunda e entrevistei o próprio Geraldo na quarta. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, na Rede Amigos do Consumidor, para você que talvez chegou na metade final e queira assistir novamente. Queria agradecer a todos que assistiram desde o início, todos vocês que entraram, Dani, Rafael, Airo, Ana, próprio Geraldo, então Paulo Lira, que entrou agora também. Então, agradecer pela presença de vocês, pessoal. Obrigado. Suas considerações finais, por favor, Gabi. A gente tem um minutinho. Então, gente, eu só tenho a agradecer, principalmente a Geraldo, né, por essa oportunidade. E é isso, eu estou à disposição de todos. E todos os amigos da rede são pessoas altamente competentes. Então, aproveitem muito a Rede Amigos do Consumidor. Tá. Obrigado, pessoal. Gabi, obrigadão para você. Beijo. Aí. Beijão. Manda um abraço para a Airo e um beijo em Airinho. Obrigada, um beijo. Tchau, pessoal. pessoal. Boa sexta para todos.